Bom dia, boa tarde e boa noite. Todo mundo aí que está nos assistindo, que veio para mais uma aula, sejam muito bem-vindos. Vamos falar aqui um pouco sobre o controle da administração pública. O que é isso? Como funciona o controle? Quais são suas espécies? Isso tudo nós vamos ver aqui no Trilhante, no nosso novo curso. Vamos lá? Aula 1, conceitos iniciais. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é controle administrativo e como funciona. Bom, como vocês já viram nas nossas aulas sobre princípios do direito administrativo, também sobre um pouco de processo administrativo, a gente tem aqui o conceito de dever-poder da administração pública. Ou seja, a administração, quando age, ela não apenas tem o dever de agir, como também tem o poder. Tem a escolha obrigada, digamos assim. É um dever-poder. Nisso, a gente tem que o controle da administração pública também é um dos deveres-poderes que nós temos. E, nesse caso, a participação popular é muito importante. Tanto nesse processo que a gente vai ver de como funciona a administração pública, com o seu controle, como também num controle mais amplo, que está imerso na própria poder de escolha dos nossos representantes, das nossas representantes na política. Afinal de contas, a análise final do mérito das políticas públicas, da administração pública, cabe a nós, os eleitores, as eleitoras. Mas, enfim, esse não é o tema que a gente vai falar hoje. A gente vai falar mais sobre as ferramentas, as formas de controle administrativo, que também tem uma forte participação popular, como nós vamos ver. As espécies de controle administrativo que nós temos, a gente pode dividi-las por alguns eixos. Então, vamos aqui em relação ao órgão que realiza esse controle, o momento que esse controle é realizado, se é um controle interno ou externo ao órgão fiscalizado, e também se é uma análise de legalidade ou de mérito. Vamos entender um pouco mais desses conceitos. Em relação ao órgão, a gente tem aqui 3 grandes divisões do controle administrativo. Temos, quando a própria administração faz esse controle, a autotutela, como a gente tinha visto também nas outras aulas, que é quando a administração pública faz o controle administrativo, o próprio controle, que pode ocorrer, por exemplo, com uma deliberação de um órgão colegiado que decida suspender um ato que algum componente seu, algum servidor praticou, porque verificou alguma ilegalidade, alguma incompatibilidade. Aí a gente tem um controle administrativo. Também pode ser feito pelo legislativo, como, por exemplo, nas comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. As CPIs são forma de controle administrativo. E o controle administrativo, o controle, melhor dizendo, da administração realizado pelo legislativo tem que estar previsto na Constituição. E, lembrando, pelo princípio do paralelismo constitucional, se aplica aos estados e municípios. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E também nós temos o controle judiciário, que tem base no quê? Tem base na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, que não se pode deixar de observar na justiça lesão ou ameaça de lesão a algum direito. Então, também temos controle do judiciário. São esses 3 grandes formas de controle. Em relação ao momento, nós temos também 3 momentos, que, um pouquinho óbvio, mas a gente fala porque é importante a gente compreender. Momento prévio, ou seja, antes de ser realizado algum ato, como, por exemplo, as autorizações legislativas. A gente tem lá no artigo 49, eu coloquei aqui um exemplo, mas tem uma série de outros incisos na Constituição Federal, nesse artigo, que também prevêem autorizações. Ou seja, nesse caso, o presidente faz um pedido para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, para o Congresso Nacional, esse pedido é autorizado, e aí o presidente pode atuar. Então, vejam que é um controle prévio, antes da ação ser tomada. Temos também o controle concomitante durante a ação, como, por exemplo, em auditorias,
que avaliam, né, algum ato da administração pública que está ocorrendo no momento, como, por exemplo, uma obra pública que pode ser avaliada. E também nós temos o momento posterior. Aí, como exemplo, nós damos a homologação. Ou seja, é praticado um ato e ele é homologado por outra instância ou ele é verificado por outra instância. Temos aí, então, esses 3 momentos. Ademais, temos também se o controle é interno ou externo. Para entender isso, é bem simples. É a verificação se esse controle ele é vinculado ao órgão a qual pertence esse ato, ao qual praticou o ato, e se ele está na hierarquia, na estrutura hierárquica desse órgão, ou se ele está fora dessa estrutura. Ou seja, interno é quando órgãos pertencentes ao mesmo poder se fiscalizam. Ou seja, tem uma hierarquia próxima, tem uma hierarquia relacionada, está na mesma estrutura. Externo é quando é um órgão de outro poder, ou seja, é uma fiscalização externa, de fora. Como, por exemplo, se uma secretaria do município é fiscalizada pelo prefeito, então esse é um controle interno. Agora, se essa mesma secretaria é fiscalizada pelo judiciário, ou mesmo pelo legislativo municipal, aí passa a ser um controle externo, fora da estrutura hierárquica a qual esse órgão se submete. E, para finalizar nossos conceitos iniciais, nós temos aqui análise de legalidade ou de mérito, que é basicamente, quando falamos de legalidade, é análise da forma, se foi uma forma adequada ou não. E quando a gente fala de mérito, a gente está falando do conteúdo, a gente está falando aí de uma análise um pouco mais política, discricionária da administração pública. Ou seja, a legalidade a gente verifica se esse ato foi realizado conforme a lei, se passou por todas as etapas necessárias, todos os processos requeridos. E pode ser verificado por todos os poderes, tanto a própria administração, que a gente já sabe que pode fazer autotutela dos seus interesses, como também o legislativo e o judiciário podem verificar se o ato administrativo foi realizado conforme as normas pátrias. Agora, o mérito é mais restrito, né? É uma análise de possibilidade da administração pública. Ele pode ser exercido, por óbvio, pela própria administração e de maneira restrita pelo legislativo. Vejam que o judiciário não está aí, mas essa é uma discussão que a gente vai ter também mais para frente. Bom, esses eram os conceitos iniciais que seriam importantes a gente ver, e vamos seguir para entender um pouco mais sobre o controle administrativo, controle da administração pública, e a gente vai aprofundar nossos estudos. Vamos lá que a gente tem ainda bastante coisa para ver.